Que o Senhor Jesus seja conosco e nos dê a sua paz. O nosso encontro desta noite, conforme deve ter sido avisado, estará dividido em duas etapas. Na primeira delas faremos uma breve exposição e logo depois pretendemos atender às questões que foram formuladas anteriormente e que aqui serão apresentadas. Os antigos latinos cunharam um pensamento que atravessou a história como símbolo da hegemonia do poder. Dividit et imperat, dividir para governar. Toda vez que os romanos conquistavam um povo, criavam embaraços na política local, de forma que surgissem várias facções. E, naturalmente, como resultado dessa desunião, aquele que era o invasor conseguia a dominação arbitrária, porquanto os adversários entre si encarregavam-se de gerar as maiores dificuldades à união do país, à conservação da democracia, ao estabelecimento da paz. Esse propósito até hoje é estabelecido como diretriz governamental em muitos povos ainda semibárbaros, nos povos autocratas, nas ditaduras. E Jesus, com a sua visão de natureza cósmica e transcendente, estabeleceu que os seus discípulos deveríamos ser unidos como um feixe de varas. Porque é muito fácil arrebentar-se uma vara, ou duas, com um pouco mais de esforço, 3 ou 5, mas é quase impossível arrebentar-se com as mãos um feixe de varas, que constitui um bloco resistente, uma força de várias partes na realidade de uma unidade. E Allan Kardec, dando prosseguimento ao pensamento de Jesus, fazendo uma panorâmica da divulgação da doutrina espírita, também teve a oportunidade de estabelecer que o maior adversário à propagação do espiritismo seria a dissensão, a desunião, convocando-nos, acima de tudo, para a preservação da tríade que ele estabeleceu como normativa de dignificação do movimento espírita: trabalho, solidariedade e tolerância. Esse admirável conteúdo de Allan Kardec, que serve de base para o desenvolvimento das atividades espíritas, em verdade, não é de sua autoria total. Ele auriu na escola de Verdun, através de Pestalozzi, o admirável pai da Escola Nova, aquele homem que revolucionou a educação e que pode oferecer as bases para Fichte, o grande psicólogo, desenhar os primeiros alicerces da psicologia infantil. Pestalozzi havia estabelecido que o êxito da educação é consequência de 3 elementos indissociáveis: o trabalho, a solidariedade e a perseverança. Através do trabalho é possível o indivíduo administrar o conhecimento, aprofundá-lo, deixar-se penetrar por esse conteúdo libertador, que é o resultado de um trabalho laborioso. A solidariedade é o passo que leva de imediato à união, porque aquele que é solitário não é solidário. Mas no momento em que ele vai à solidariedade, ele deixa de ser solitário, tornando-se uma célula que vibra em consonância para o equilíbrio do organismo geral. E a perseverança. Pestalozzi estabelecia na perseverança a base do resultado da educação. Porque a educação é a formação de hábitos. No seu tempo, a palavra educação tinha a característica fundamental de instrução, do verbo instruir. Era a substantivação do verbo instruir. E para instruir,
É necessário exercitar, repetir, volver à mesma base. Ele abre as perspectivas da instrução educativa, não apenas da informação, da transmissão dos conhecimentos, mas também aquela que é geradora de hábitos. A pessoa educada é a que possui hábitos socialmente considerados dignos, corretos, e que chega a esses hábitos através do conhecimento. Mais tarde, o Espírito de verdade conclamar-nos-á a essa síntese, quando pede aos espíritas, como primeiro mandamento, que nos amemos, e logo depois, como consequência natural, que nos instruamos. Era ainda a velha colocação pedagógica. Hoje eles diriam que nos eduquemos, que estabeleçamos diretrizes educacionais, para que bem possamos viver em sociedade. Dentro dessa colocação, Allan Kardec resolveu substituir a palavra perseverança por tolerância, já que o nosso movimento seria de atritar arestas, no qual criaturas de diferente formação cultural, de diferentes hábitos educacionais, de um certo atavismo, resultado das nossas heranças ancestrais, teríamos que conviver juntos. E para que essa convivência pudesse ser aureolada de êxito, indispensável se tornaria tolerância. Porque através da tolerância nós damos o direito ao outro de ser aquilo que ele conseguiu e não aquilo que gostaríamos que ele tivesse atingido. Ao mesmo tempo propiciando-lhe a observação de dar-nos o direito de sermos como somos e não conforme ele gostaria que estivéssemos. Essa tolerância abre-nos um elenco admirável de compreensão fraternal. Perceber que cada um vai até onde pode e nem sempre até onde gostaria. Quantas vezes envidamos esforços para atingir uma meta e não na logramos, mas o passo dado já servirá de pilotis para o outro passo, degrau conquistado, meta a conquistar. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo já se referia que todas as coisas lhe são lícitas, porém, nem todas as coisas lhe convêm. Ademais, ele demonstrava que invariavelmente fazia o que não queria e deixava muitas vezes de fazer aquilo pelo que anelava, demonstrando a relatividade do ser existencial, a fragilidade do homem e da mulher no invólucro carnal, que de alguma forma diminui a nossa potencialidade psíquica, impede os voos mais altos da nossa busca de realidade transpessoal. Na casa espírita, essa tríade kardeciana tem naturalmente um regime de urgência, porque a casa espírita não é somente o lugar onde nós vamos receber as luzes do conhecimento, tornando-se essa escola que nos equipa de informações para o encontro da plenitude, mas é também a oficina de trabalho, onde nós desenvolvemos aptidões, onde realizamos experiências, onde vivenciamos a aprendizagem, para sairmos da teoria, da retórica bela e quase inútil, se não tem uma finalidade na prática. Mas além de ser a escola e a oficina onde trabalhamos, é ao mesmo tempo o hospital de almas, almas enfermas que somos quase todos nós, procurando a oportunidade de encontrar a terapia que nos liberte de nós mesmos, não das enfermidades, mas do nosso estágio primarista, no qual estão alojadas as matrizes das distonias, que nos facultam a captação dos fenômenos externos, as infecções, infestações bacteriológicas, os distúrbios da agressividade comportamental, as desarmonias psicossociais, socioeconômicas, que nos atingem e às vezes nos esfacelam. Então, é esse lugar abençoado, o hospital, onde estamos em terapia permanente,
e onde podemos ter recidivas, qual ocorre com qualquer paciente que no momento de ter alta pode ser vítima de uma embolia cerebral, pode ser vítima de uma parada cardíaca, apesar de o organismo estar aparentemente saudável, mesmo que as suas funções acabaram de ser testadas, estavam corretas, mas como qualquer máquina, pode apresentar uma falha, uma deficiência de funcionamento. Mas é também o templo, o santuário, aquele lugar da nossa elevação a Deus, onde emergimos do caos em que nos encontramos, para podermos planar acima das vicissitudes, nas regiões abençoadas da plenitude, onde poderemos refazer as energias para voltarmos ao dia a dia das nossas lutas. Naturalmente, a visão da casa espírita tem sido um tanto quanto deformada pela falta de contato com os nossos deveres espirituais. Um grande número de nós pensa que a casa espírita é o lugar no qual nos devemos sempre beneficiar, onde todos devem ser sorrisos para nos ajudarem, em cuja convivência nós seremos aqueles que nos beneficiaremos com a contribuição que a casa nos deve dar. Mas vale a pena considerar que a casa, em realidade, é a construção de pedra, cimento e cal, de ferragem de madeira que o tempo vai derruir. A casa espírita é algo mais do que as suas paredes. Somos aqueles que nela morejamos. Somos a igreja viva a que se reportava o apóstolo Paulo. Somos o corpo espiritual de Jesus, que ali está de uma maneira impregnadora, viva, para que todos que se lhe acerquem do ambiente possam mimetizar-se da sua presença inconsútil, da sua realidade transcendental. Para que isso ocorra, é necessário que todos nós sejamos também partícipes da casa espírita, e não apenas frequentadores, beneficiários permanentes, sob a bengala psicológica da justificação injustificada. Mas quem sou eu para colaborar? Eu tenho tantos problemas, tenho tantas necessidades. Os meus problemas não estão equacionados, vestindo-nos de um egotismo que não tem justificação, porque sempre haverá alguém mais necessitado do que nós. Talvez ao nosso lado, entre sorrisos, esteja uma pessoa com a máscara do disfarce, com dores muito mais lancinantes do que as nossas, necessitando de um amigo, de uma palavra gentil, de um aperto de mão, de um sorriso, ou simplesmente da nossa presença, para que se sinta gente, para que se sinta membro do organismo mundial. Tais as dores que lhes facilitaram a alegria de viver. Se nós considerarmos que as nossas possibilidades são mínimas, e que nada temos a oferecer, e que também somos ricos de necessidades, consideremos a posição do médico. Quantas vezes enfermo, ele vai atender alguém que apresenta uma problemática diferente, e liberta a pessoa, mesmo estando ele necessitado de terapia. Quantos psicólogos ajudam-nos com a técnica a sair do emaranhado de problemas, embora ele esteja também no labirinto do qual está tentando libertar-se. Merece, portanto, considerar que na casa espírita não somos somente frequentadores, e que diante do espiritismo a nossa postura de adeptos, simpatizantes, daqueles que gostamos da doutrina, abre um espaço maior para sermos membros desse organismo vivo e pulsante que objetiva a transformação da humanidade mediante a transformação de cada um de nós. É muito fácil anelar por um mundo melhor, aspirar por uma sociedade justa, esperando que venha de fora ou de outrem para dentro em nossa direção, sem evitarmos o mínimo esforço para que a sociedade justa comece em nosso critério de equanimidade, para que esse mundo melhor comece na nossa transformação moral, e a humanidade do futuro
seja a sociedade na qual estamos. Porque ao terminarmos este ciclo, iniciaremos outro, nessa humanidade do futuro que anelamos, sendo nós mesmos os continuadores dessa atividade. Ainda na semana passada, dialogando com um cavalheiro muito distinto das finanças de Portugal, Joana de Ângeles me dizia: esse senhor é alguém que acrescenta algo ao que o mundo lhe deu. Porque nós estamos em uma atividade na qual todos tiramos da herança que recebemos daqueles que vieram antes de nós. E é necessário que cada um de nós se conscientize para contribuir, para dar algo, para acrescentar, para favorecer com o progresso, e não apenas para beneficiar-se, para tirar a sua cota como quem aproveita da oportunidade infeliz, para assabarcar o melhor e deixar para as hienas e os chacais aquilo que os próprios animais rejeitam. É necessário, portanto, que despertemos para uma nova trilogia. Allan Kardec nos pede o trabalho, essa solidariedade do apoio, a tolerância para compreender o outro. E Joana de Ângeles estabeleceu para nossa casa, no corrente exercício, um triângulo equilátero de responsabilidades. No vértice superior, ela colocou o verbo espiritizar, tornar realmente espírita a pessoa que moreja na instituição, a pessoa que vem à instituição, para que saia da postura de adepto, passe para a posição de militante e se torne um membro da casa, portanto, um espírita, assim desenvolvendo a atividade que ele acha bela nos outros e que, através dos outros, ele se beneficia. No vértice do triângulo equilátero está, portanto, o impositivo da espiritização, que a pessoa vai adquirir por intermédio do estudo, da reflexão, das conferências que houve, das meditações nas atividades de ordem mediúnica, sempre procurando aplicar para si a recomendação dos espíritos antes que para os outros, tornando-se indispensável reflexionar em torno desse conteúdo, trabalhando as arestas morais, procurando purificar-se na medida da sua relatividade, mas com esse caráter de não ceder nunca, porque ser espírita é empenhar-se para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É encontrar-se nessa febricidade transformadora de não cessar de auto-aprimorar-se. Porque da mesma forma que o poço da degradação não tem fundo, o último degrau da perfeição não tem limite. A ascensão é uma viagem ininterrupta, através da qual podemos alcançar horizontes ainda não devassados, horizontes visuais impenetrados, que iremos naturalmente percebendo e que nos irão fascinando lentamente. Daí a espiritização é de muita importância. Ouvimos pessoas dizerem: bem, eu estou no espiritismo faz 10 anos, mas ainda não sou espírita. Eu sou neófito. É uma atitude desculpista, porque para ser espírita basta adotar os postulados da doutrina espírita. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade do espírito, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, aceitar o Evangelho de Jesus. Eis aí o código que define a criatura espírita. Poder-se-á dizer que não se é um espírita perfeito, mas se é espírita, e outros se utilizam de ardis para poder escamotear o seu desinteresse pela transformação moral e pela realização de um mundo mais justo, dizendo sempre que são espiritualistas. Mas é óbvio, sendo espírita, ele é espiritualista. Mas sendo espiritualista, ele não é necessariamente espírita. Ele naturalmente pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, pode ser islamista,
Ele pode estar vinculado a qualquer corrente religiosa que aceite a imortalidade da alma. Mas se ele moreja numa casa espírita e adota ali o conteúdo, torna-se-lhe exigível a definição. Porquanto uma atitude de comodidade das mais reprocháveis é a indefinição, que permite ao indivíduo enganar-se na suposição de que está enganando os outros. O apóstolo Paulo, com veemência, dizia: gelado ou ardente, não morno. Hoje se diz na linguagem política, de um lado ou do outro, não em cima do muro. Aquele que fica no meio é o pusilânime, que sempre adere ao vencedor. É o indivíduo neutro negativo. Ele não corre riscos, mas ele também não progride. Ele não desenvolve a escala de valores éticos. Por isso o Espiritismo nos impõe um compromisso. Esse compromisso é a responsabilidade perante a consciência e a conscientização da responsabilidade pelo comportamento adotado. É muito comum dizermos: bem, eu ainda sou imperfeito, eu me permito isso porque sou imperfeito. Todos o somos. E quando errarmos, não termos esse mecanismo de justificação. Simplesmente nos empenharmos para mudar aquela aresta, para fecharmos aquela brecha e para não reincidirmos no mesmo erro. É o auto-perdão, em nossa valorização da autoestima, que não é uma forma de tolerância para com os nossos erros, mas é uma conscientização dos erros para dele nos libertarmos. Joana de Ângeles, com muita veemência, teve a oportunidade de nos propor a espiritização de nossa casa. Porque se o indivíduo vai a um templo budista, ele ali vai encontrar as suras do pensamento de Sakyamuni, o grande príncipe Siddhartha Gautama. Se ele vai a uma entidade protestante, ele tem a presença da Bíblia. Se ele vai ao culto católico, ele tem os dogmas da igreja. Aonde quer que ele vá, tem uma definição. Porque na casa espírita deverá ser o lugar de ninguém. Deverá ser a oportunidade na qual tudo é válido, como se fosse um tour de force, para que cada um exiba aquilo que ele aprouver, sob a justificativa de que também crê, mas não age. É necessário que a casa espírita apresente o seu organograma definido, no qual não está em oposição a nada, está a favor do bem, com as suas características específicas. E que aquele que frequenta a casa espírita adquira consciência da sua responsabilidade, por intermédio do trabalho de doação. Já que recebe, está na hora também de oferecer. Daí Joana de Ângeles propõe nesse triângulo o vértice superior que se abre em um ângulo para o infinito, é o da espiritização. E que nós deveremos adquirir a consciência espírita, não nos permitirmos aquilo que a doutrina nos não recomenda. E se por acaso nos equivocarmos, reabilitarmos-nos para não reincidir na mesma anfractuosidade do caminho. A segunda proposta de Joana de Ângeles é a qualificação. Para que nós nos tornemos espiritistas, deveremos adotar a qualidade de uma pessoa de consciência. Deveremos pensar e parar, ler e acabarmos com os mecanismos. Os obsessores não deixam. Toda vez que eu pego um livro me dá sono. Leia de pé, leia de joelhos. Quando eu era católico, eu passava toda a quinta-feira maior defronte do altar do Santíssimo Sacramento, ali diante da lâmpada acesa que representava a Eucaristia, de joelhos. E quando cochilava, batia a cabeça no altar e acordava, bem junto, para estar na vigília. Por quê? Eu acreditava que ali estava Jesus Cristo em corpo e alma, conforme está nos céus. Era uma questão de coerência. Na hora em que eu deixei de acreditar, eu não mais me ajoelhei, libertei-me. Então nós deveremos buscar a qualificação espírita,
intentar saber realmente o que é espiritismo. Pessoas há que frequentam a vida inteira. E se nós perguntarmos, e Allan Kardec, o que você pensa dele? A pessoa diz, eu até já ouvi falar esse nome. Não basta ter ouvido falar esse nome. É claro que o nome de Allan Kardec é bastante complicado para o nosso idioma. Hippolyte Léon Denisard Rivailo. Mas o nome Allan Kardec é tão simples, ele teve a sabedoria de escolher uma antonomásia, um pseudônimo, dos mais simples. É aquele que codificou o espiritismo. Muitos dizem o fundador, e até na sua tumba, no cemitério em Paris, no Père Lachaise, está fundador do espiritismo. Ele não fundou, ele codificou. Ele deu um código novo às ideias sempre eternas, porque sempre houve o espiritismo, isto é, a comunicação dos espíritos, a qual ele deu a dignidade moral, evangélica, e nomeou com uma designação. Então nós deveremos qualificar-nos, deveremos esforçar-nos para podermos adquirir a consciência espírita e, claro, procurarmos melhorar as qualidades morais, as qualidades sociais, as qualidades familiares, as qualidades funcionais e as qualidades de trabalhador da casa espírita. Faz muitos anos esteve em moda uma colocação de que era muito importante a boa vontade. E durante muito tempo se dizia assim, mas é uma pessoa de boa vontade. E eu me recordo que naquela época os espíritos me deram um ensinamento muito interessante. Disseram que Goethe, o célebre poeta alemão, escreveu que nada pior do que pessoas de boa vontade sem conhecimento. Atrapalham muito mais do que ajudam. Os senhores já imaginaram uma porção de pessoas de boa vontade na cozinha, sem saber cozinhar, cada um dando um palpite, ou em qualquer atividade, mas eu tenho boa vontade, eu quero construir aqui a casa, eu tenho boa vontade, eu sei botar uma pedra em cima da outra, e a casa desaba em cima de nós. A boa vontade é um elemento, mas não é o fator sine qua non. O fator sine qua non é a qualificação de quem trabalha. Ele pode até não ter boa vontade, mas tem capacidade. A opinião de um técnico de má vontade, porém constituído de alta qualidade, evita um desastre. E a grande colaboração da pessoa de boa vontade, desinformada ou sem qualificação, leva a um desastre. Daí a qualificação é muito importante. Saber que fazer e como realizá-lo, para fazer muito bem. Isso não quer dizer que a pessoa deva ser excessivamente instruída, excessivamente tecnicizada, mas pelo menos elementarmente preparada. Aqui nós temos a creche, e a pessoa diz, eu gostaria de colaborar com criança. Tem filho? Não. E é professor, é pedagogo? Não. Aliás, eu até não gosto muito de criança. Eu só venho porque eu sou um pouquinho perturbado e quero fazer uma caridade para Deus me dar a saúde. Está negociando com Deus. Ou então, é que eu estou em depressão e mandaram que eu venha trabalhar aqui, que aí eu fico bom. Trabalhar com criança depressivo vai ser uma tragédia. Que seja depressivo, mas aprenda a cuidar de criança, porque a depressão não impede o conhecimento. E a pessoa mesmo depressiva tem a noção do que é certo, do que é errado, não tem às vezes resistência para fazer, mas tem a lucidez para discernir. A qualificação é de grande importância, é a base do triângulo, é o vértice da esquerda, mas o da direita é a humanização. Porque se a pessoa se espiritiza, conscientiza-se da doutrina, qualifica-se, mas não tem esse sentido de humanidade, que é a caridade, de humanitarismo, de humanismo, não tem esse sentimento de ajudar, de oferecer-se, de despersonalizar-se, no sentido de se libertar do ego dominador, para poder estar no sentido humano, ao lado de todos. Essa pessoa é apenas uma parte do triângulo. Seria uma mesa tripóide com o pé quebrado, uma mesa de 3 patas. Não pode ficar de pé se uma delas está com defeito. Para que haja harmonia, é necessário que nessa espiritização humanizada, espiritização qualificada, haja a humanização.
a pessoa começa a ter o ardor, aí entra o amor. Esse sentimento por excelência, em que a pessoa já não se excusa, diz assim, mas eu não sinto nada, comece a sentir. E a melhor maneira de sentir é, coloque-se no lugar do outro, e faça por ele o que você gostaria que ele lhe fizesse. Palavra de Jesus. Então vai nascendo uma onda de ternura, um sentimento de solidariedade, e daí a pouco a gente começa a gritar, meu Deus, eu sou gente, eu sou uma célula do organismo universal, a sociedade caminha na minha vida. Uma grande mentalista, Rosa Cruz, teve a oportunidade de dizer, quando alguém cai, o mundo cai com ele. Elizabeth Leiser. Já tivemos a oportunidade de referir-nos que é um pensamento muito bonito, mas que a mim me parece pessimista. Porque se a humanidade cai quando alguém cai, a humanidade se levanta quando alguém se ergue. Toda vez que uma pessoa se ergue, a sociedade ergue-se com essa pessoa. Mas essa pessoa não é necessariamente aquele, somos nós. Um grande oncologista americano, ele teve a oportunidade de narrar num dos seus livros que recebeu o paciente mais original da Terra, uma jovem senhora de 38 anos, que teve um câncer de mama e que fez uma metástase óssea. Quando ela chegou até ele, o tumor estava irradiado pelo organismo todo. E então ele não teve outra alternativa senão dizer, a senhora chegou um pouquinho tarde. Ela disse, mas doutor, não há possibilidade, quimioterapia. Ele disse, podemos tentar, mas o sofrimento que você vai ter não compensa, porque o tumor avançou muito. Ela disse, mas o senhor dê-me, por exemplo, uma ideia, eu teria uma possibilidade em 10, ele meneou a cabeça, em 100, e seria 1%. Ele disse, do ponto de vista técnico, não há. Eu diria que é 0%. Mas doutor, em 1 milhão de doentes, eu teria uma vez? Ele disse, bem, em 1 milhão, você teria uma vez. Então, por favor, comece o tratamento. Eu sou essa pessoa do 1 milhão. E ele começou, e ela ficou boa. Era realmente a exceção. Nós sempre achamos que é o outro. Imagine 1 milhão de pessoas, claro que não sou eu. Mas se todos disser claro que não sou eu, não será ninguém. Aparecerá alguém que diz assim, sou eu, o dono da perspectiva. E então ele vai contribuir para tornar-se, porque não tem ninguém elegido. A pessoa elege-se como triunfador ou como derrotado. Então é necessário que nós nos elejamos a célula da humanidade. Muitas vezes a minha essa euforia me invade, e eu a sós, ou acompanhado, ou diante dos irmãos, eu sinto uma alegria imensa de ser a nova sociedade, de ser a célula, se não sadia, pelo menos reconquistando a saúde. E posso agora, na palavra de Allan Kardec, dever à humanidade do futuro, quando a doutrina espírita irradiar-se sobre a terra, e as injustiças sociais cederem lugar à verdadeira fraternidade. Mas isso somente será possível quando eu for justo do ponto de vista social, quando eu for bom para o meu empregado, não digo bom, quando eu for equânime, quando eu ver nele não apenas o empregado, mas o irmão, momentaneamente numa função de serviço, já que eu também sou servidor de outrem, que é servidor de outrem, e somos todos servidores da vida. Então a justiça social aí começa. Por isso o Espiritismo tem essa multifaceta, é a nossa escola, é a nossa oficina, é o nosso hospital, é o nosso santuário, e é também o nosso lar, o lar da fraternidade universal, o lar onde todos nos encontraremos, para podermos dizer que é possível viver em sociedade, sem agressividade. É possível viver fraternalmente, sem nos estarmos a ferir uns aos outros. E quando isso acontecer, a tolerância vir em nosso socorro, a humanização vir para
modificar a ferida colocando bálsamo, a qualificação de dizer eu não tenho mais o direito de permitir esses erros, e a espiritização dizer não, eu sou espírita, e na minha condição de espírita eu devo ter as mínimas qualidades do homem de bem, muito bem definido no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu devo ser bom, devo ser nobre, justo, paciente, gentil. E se eu tiver pelo menos algumas dessas qualidades, eu já terei o suficiente para ser um homem de bem, embora outras tantas ainda me faltem, que eu poderei conquistar. Agora as ordens. As perguntas que foram formuladas, algumas, 21 delas referem-se à mediunidade. Umas 3 se referem ao servir com Jesus na casa espírita, né? E uma delas diz assim: como é feita a escolha do servidor do Cristo no mundo espiritual? Pela abnegação de que o indivíduo seja portador. Ele não é escolhido, ele auto-escolhe-se. Pelos seus valores éticos, seu espírito de serviço, ele se destaca, então é encaminhado. Notem que os preguiçosos nunca são escolhidos, mas os diligentes sim. Eu me recordo de um diálogo muito belo de uma das maiores autoridades em teologia nos Estados Unidos neste século, o bispo Fulton Sheen. Esse homem católico escreveu um livro maravilhoso que se chama Angústia e Paz. É um best-seller. Ele era o sacerdote da célebre igreja Pensilvânia, lá em Washington, a chamada Igreja dos Senadores. E certo dia a igreja estava superlotada. Ele, um excelente orador, disse: eu desejo 2 voluntários, porque eu tenho uma obra social para fazer e necessito de 2 voluntários. E peço à senhora X e à madame Y que depois do sermão me procurem, por favor. Eu estarei na sacristia esperando os voluntários. Podem fazer filas de candidatos. Continuou o sermão e quando terminou o ato, ele dirigiu-se à sacristia e ficou aguardando os voluntários, que não chegaram. Mas as 2 damas, chamadas nominalmente, estavam lá. Depois de alguns instantes, ele disse: bem, dona fulana e dona cicrana, eu a chamei porque eu desejo que as senhoras sejam as voluntárias para o trabalho que eu tenho em pauta. E elas disseram: mas padre, havia tanta gente. Infelizmente, eles só têm vontade de receber, ainda não despertaram para ajudar. Mas padre, nós aqui já temos tantas tarefas na igreja, nós não temos tempo. Eu disse: por isso que eu as escolhi, porque só os que não têm tempo é que têm tempo para fazer alguma coisa. Os desocupados nunca têm tempo para nada. Delegou-lhes a tarefa, elas foram escolhidas porque eram diligentes e executou as tarefas. Algumas questões dizem respeito a se servir com Jesus é só na casa espírita. Servir com Jesus é estar de braços abertos onde quer que se encontre. Porque Jesus, na visão espírita, já desceu da cruz. É o amigo que anda conosco. É aquele dedicado servidor de todas as horas. Fala pela nossa boca, age pelas nossas mãos, anda pelos nossos pés e pulsa em nosso sentimento. Esse é o Jesus, na casa espírita por excelência, porque tem tarefas estabelecidas e que nos cumpre atender. Mas o servidor espírita é alguém vigilante em qualquer lugar, sob a égide de Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. Divaldo, o espírita pode trabalhar em várias casas espíritas e também quantas reuniões mediúnicas por semana se pode participar, quantas comunicações na reunião mediúnica? Se ele tem o tempo que pode atender a muitos sem deixar de servir bem aonde está, ele deve. Naturalmente há uma vinculação afetiva, é natural.
E se ele deverá estar aqui, ali, além, alhures, onde colaborará superficialmente, porque quem muito abarca, pouco aperta. Melhor seria que ele se qualificasse e se dedicasse em profundidade onde se encontra. O que não quer dizer que ele também não possa colaborar adiante, mas que ele tenha uma tarefa definida, porque isso lhe dará também estabilidade emocional, lhe criará um campo psicológico e vibratório propício ao seu desenvolvimento ético-moral, ao seu desenvolvimento espiritual, que antes de estar borboleteando, ele escolhe o lugar que o preenche, e ali então ele dê a sua melhor colaboração. O médium espírita deve frequentar 2 reuniões por semana dessa natureza, se ele dispõe de tempo. Viana de Carvalho Espírito diz que nós temos compromisso com a casa espírita, pelo menos 3 vezes por semana. Se pudermos mais, muito bem, mas pelo menos 3 vezes por semana. Para quem tem responsabilidades, 5 vezes são o ideal, mas também dedicarmos à nossa família, porque o Espiritismo não nos dissocia do lar. Não poderemos ser bom espírita na casa das nossas realizações, sendo um mau cidadão em casa, um mau pai, um mau marido, uma mãe que não cumpre com seus deveres. Não adianta salvar o mundo e perder a alma, porque muitas vezes a gente fica na casa espírita por um mecanismo de fuga e não de amor. Prefere ficar na casa espírita, que é agradável, em casa tem tantos problemas, vá para lá para resolver os problemas. Deus lhe colocou naquela família exatamente para que você seja a luz. Se você é a pequena luz que sai, a casa fica mergulhada em trevas. Mas para que você tenha resistências de brilhar no seu lar, vá à casa espírita buscar combustível, para poder ter forças de atender às dificuldades. O médium, consciente das suas responsabilidades, portanto, deve e pode frequentar 2 reuniões. Será ideal que ele faça parte de uma reunião única, que se dedique em profundidade, porque ele não vai salvar os espíritos todos que estão no além. Se ele for um médium consciente, isto é, responsável, e exercer a mediunidade com dignidade, ele é médium da vida. Onde ele está no trabalho do intercâmbio espiritual, já que os espíritos interferem mais em nossa vida, pensamentos e atos, do que nós supomos, a ponto de que são eles que nos dirigem como responder às entidades. Então é ideal que ele dê 2 comunicações, porque diante de um grupo espírita há muitos trabalhadores. E é justo que ele dê 2, 3 comunicações. Vamos imaginar que o trabalho está silencioso e o médium sinta-se acoplado psiquicamente. Já que outros estão silenciosos, ele trabalha. Enquanto permanecer esse silêncio, ele trabalha. Mas quando outros estejam em ação, ele também dá direito a que os outros ampliem a sua capacidade e vai ajudar. Médiuns há que tomam toda a reunião a desserviço do grupo, sendo muitas vezes um atormentado fenômeno anímico ou uma entidade perversa mistificando, mudando de voz, fazendo-se desligar-se e voltar, permanecendo ali, ludibriando o médium, que deve ter a cuidade para perceber o que Kardec chama lei de fluidos, isto é, as sensações. Cada espírito que se nos acerca transmite-nos sensação, que seria o odor corporal de cada um de nós. Todos nós temos um odor específico que os animais distinguem. Os cães nos conhecem pelo odor, a criança conhece aqueles com quem convivem pelo odor. Daí quando chega alguém que ela não identifica o odor, ela chora. E nós dizemos, ela estranhou. Não, ela sabe que não é alguém do seu círculo. Ela identificou pelo olfato, que é o sentido mais desenvolvido no recém-nascido. Então o médium deve dar 2 comunicações, principalmente se forem de sofredores. Mas se vier uma entidade amiga, veneranda, para palavras de coroamento, ele pode colaborar, mas estar vigilante para que os outros também tenham direito. No caso de um médium que durante todo o trabalho ele está ali sem dar comunicação, o doutrinador chega, pergunta, você está bem? E o médium se exame e diz assim, eu estava me desdobrando, você atrapalhou minha concentração. Como deve ser procedido? Se ele estava em desdobramento, nada atrapalha.
Se ele estava concentrado para desdobrar-se, ele não logra, porque interrompe. O doutrinador também, quando ver o médium silencioso, tem o direito e o dever de perguntar-lhe como está. Agora, se o médium tem a faculdade de desdobramento, ele deve dizer: fulano, se você me vir silencioso, eu estou na tentativa de um desdobramento. Porque o doutrinador não pode adivinhar o que está passando e fica preocupado. Algum espírito pode estar ao lado influenciando e cabe ao doutrinador, que é o psicoterapeuta, estar vigilante. E já que não fala nada, ele vai interrogar. Nós cremos que a faculdade do desdobramento não deve ser educada durante o trabalho mediúnico de breve tempo. Porque muitos companheiros dormem e dizem que estão desdobrados, estão dormindo. É melhor que se desdobre na cama quando for deitar, que tem 7 horas. Porque o desdobramento não implica a caída da cabeça. Os médiuns seguros desdobram-se na postura comum, porque o espírito não sai do corpo. O espírito prolonga-se. É o perispírito. Ele tem a faculdade de desdobrar-se, de alongar-se, de crescer, expandir-se. Está perfeitamente na Gênesis, no capítulo 7, propriedades do perispírito. E então, à medida que ele se expande, o espírito acompanha. Quando ele está muito treinado, o espírito pode deslocar-se do corpo parcialmente, sempre vinculado. E o corpo pode ficar erécto, porque o espírito está ali ao lado, vitalizando. E ele acompanhar os trabalhos ou fazer viagem astral durante as comunicações. A célebre médium Ivone do Amaral Pereira era sempre levada pelos espíritos para as viagens astrais. E era portadora de uma faculdade de desdobramento tão bela, que às vezes dialogando conosco numa conversa informal, quando sentava de pessoa íntima, e ela captava algum problema, ela dizia: nota que está com um problema com a família. Olha, Charles, que era o seu mentor, está aqui e ele me está desejando levar até lá para fazer uma radiografia do problema. Então ela se reclinava na cadeira, encostava a cabeça e respirava suavemente, um leve tremor, que não é um tremor nervoso, é um tremor da dissociação vibratória. E daí a pouco ela voltava também aquele leve tremor, muito suave, como contrações involuntárias. E ela dizia assim: olha, estive lá, mas não era uma faralde. Estive lá e encontrei a pessoa com vestido de tal cor. Algo me chamou a atenção na sua casa. Eu notei na parede tal coisa, ou notei um móvel, notei... Ela provava que esteve lá e dava opinião. Mas isso num átimo de minuto, 2 minutos, 3 minutos, às vezes mais rápido, porque o espírito tem uma velocidade diferente do nosso significado de tempo geográfico. Daí, quando o médium estiver treinando o desdobramento, diga ao doutrinador: fulano, você, quando me vir silencioso, eu estou tentando expandir-me. Se eu sentir alguma coisa, eu dou um sinal, porque ele aí não interrompe. Antes de dar reunião mediúnica? Não se justifica, porque os espíritos sofredores são acoplados no psiquismo do médium e no perispírito, às vezes 48 horas antes. Se tomar um passe, nós desmanchamos o que os guias fizeram. Mas estou me sentindo muito mal. Por isso mesmo, é para sentir, é para receber a conveniente doutrinação. Então a gente vai às apalpadelas. Tem vezes que eu vou segurando as paredes, mas eu vou para a terapia, não somente a mim, mas também ao companheiro. Ivone Pereira, que se especializou no atendimento a suicidas. As reuniões eram quartas-feiras e era levada às regiões penosas na segunda-feira pela madrugada. Ali a entidade era retirada, era vinculada ao perispírito, ao centro coronariano. E quando ela voltava ao corpo, voltava às vezes com alguma indisposição, náusea, dor de cabeça, dor na nuca. Essa região é muito vulnerável, dá uma vontade da gente apertar, como se apertando pudesse tirar qualquer coisa. É exatamente a vinculação perispiritual.
sensações de disritmia cardíaca, queda de pressão ou subida de pressão, de acordo com o nosso aparelho circulatório. E à medida que vai chegando o dia da reunião, nós vamos registrando mais esses sintomas. Era uma mediunidade especial da Dona Ivone, o que a credenciou hoje a estar numa região muito feliz, porque ela sofria as dores dos comunicantes. E chegava na reunião, ao ser iniciado o trabalho, era uma comunicação plena. Nós, os médiuns com menores possibilidades, também os guias, quando vem nossa vontade, fazem a mesma operação, 48 horas, 72 horas antes. Eles vão aproximando, o chamado casamento fluídico, a lei das afinidades. Razão porque, em alguns lugares, com todo respeito de minha parte, alguns doutrinadores dizem assim: receba o obsessor de fulano de tal, este cavalheiro aqui está obsidiado, receba. E a pessoa recebe. Não recebe nada. Porque não há uma sintonia vibratória. Não é uma coisa que o espírito chega e pula dentro do médium. É sempre perispírito a perispírito. É uma imantação. Imaginemos que nós temos uma folha de papel, temos aqui alguns pedaços de metal e passamos o ímã. À medida que passamos o ímã, os fragmentos tomam o campo da irradiação. Então nós podemos virar o papel, desde que o ímã permaneça, está ali imantado. O espírito comunicante imanta-se, perispírito a perispírito. À medida que o médium tem facilidade de expansão, o espírito acopla-se tão bem que o transfigura, muda-lhe a postura, muda-lhe a voz, muda-lhe as características que são uma especificidade da mediunidade. Mas nunca entra, porque todo o espaço está ocupado pelo espírito encarnado, que mesmo se deslocando e abrindo espaço, não pode ser preenchido, porque senão ocorreria a morte, a desencarnação do outro. Daí, esse trabalho mediúnico, que consideramos o mais relevante serviço de cirurgia que existe no planeta terrestre, porque a cirurgia no perispírito do desencarnado, do paciente ou do médium, quando são dali retiradas células que foram implantadas para produzirem fenômenos de obsessão, de auto-obsessão, verdadeiros implantes com células fotoelétricas para captarem a mensagem do espírito de longe, para não serem detectados. Eles ficam de longe, manipulando a pessoa, que se torna uma espécie de satélite para captar a mensagem e mandar para o consciente com uma telefonia celular. Então você está sempre ouvindo aquela voz perturbadora, aquela monoideia, aquela indução que se vai apossando até levar ao desequilíbrio. Daí, todos aqueles que trabalhamos em reuniões mediúnicas, 24 horas antes, comecemos a sintonizar, mesmo tendo a nossa vida normal. Chega um momento em que nós, nas atividades normais, febricitantes, não sentiremos nada, mesmo que estejamos acoplados. Nos intervalos da paz, quando voltamos ao lar, ou antes da reunião algumas horas, ou indo para a reunião, de repente a gente sente aquela ducha, sente aquela vibração, diz: meu Deus, que coisa, aquela agressão, que é só a aproximação mais direta. E quando chegamos ao trabalho, já metade do fenômeno de incorporação, palavra incorreta, psicofonia, está trabalhado. É somente agora liberar as forças do ser consciente para que o outro domine a nossa faculdade de pensar e exteriorize as suas emoções. Como devemos lidar com médicos que não aceitam participar de outras atividades que não sejam as mediúnicas? Proibidos de participar das mediúnicas. Quem não ajuda não merece ajuda. Está no Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. É um egoísta. Como é que ele pode vir ao trabalho para receber e nunca para dar? É um explorador.
é um parasita que se nutre dos outros, mesmo na fase obsessiva. Ele necessita da terapia do trabalho, porque o trabalho não é punição. Está no livro dos Espíritos a lei do trabalho. É o mecanismo que desenvolve o progresso. Nós também, em nossa casa, temos alguns que só vão à mediúnica bem escondidinho para ninguém ver. Como nós estamos na fase espiritização, nós vamos pegar todos e colocá-los no organismo. Eles são os tumores na sociedade que frequentam. É uma presença cancerígena. Estou utilizando de palavras fortes, mas sem um caráter pejorativo, o caráter terapêutico para despertar. Nós temos mediunidade, atendemos aos desencarnados, e por que não aos encarnados antes de se perturbarem? Atender aos desencarnados, estamos socorrendo efeitos. Vamos ajudá-los da Terra, quando desencarnarem, não se perturbarão. A nossa terapia deve ser preventiva. Há pessoas que têm uma pena, um amor pelos desencarnados, porque não os veem. E não gostam de trabalhar com os encarnados, porque eles são muito aborrecidos. Quando chegarmos no além e virmos os rostinhos de alguns desencarnados, nós iríamos preferir os da Terra mesmo. Muitos amigos dizem assim: Divaldo, eu gostaria tanto de ser vidente. Eu digo: agradeça a Deus, porque como na Terra tem muita gente feia, imagine no além os sofredores. Não pense que você vai ter só contato com as entidades felizes. Esse passo com as entidades felizes é o resultado de uma longa caminhada no vale triste de sombras no qual nós estamos. Então, é justo que o médium se faça servidor do Cristo e seja médium a toda hora, mãos no trabalho, mãos na enxada. O exemplo que nós temos está Chico Xavier, com 88 anos, arrastando-se e servindo. Em casa, ele continua trabalhando pela doutrina. Com a mão trêmula, ele endereça pedacinhos de papel para serem colocadas em mais de 500 embrulhos de mensagens que ele manda para os seus amigos no mundo inteiro. Quando sai uma obra nova, ele ainda faz autógrafo e faz o envelope para a pessoa ver que foi ele, a letra trêmula. Então, o médium não pode eximir-se à ação da solidariedade, porque senão ele está mal orientado espiritualmente. No trabalho de atendimento espiritual, quando se fluidificava, o uso de um traje especial para fluidificar um guarda-roupa, roupa branca, justifica? Não, em absoluto. A pureza é de dentro, não é de fora. Porque senão era só mudar de traje que se mudava de caráter. Está no Evangelho. Sepulcros de branco caiado, limpos por fora e por dentro todo podridão. É um discurso duro. A doutrina espírita libertou-nos dos atavios. A doutrina espírita deu-nos consciência da realidade. Nós hoje usamos um traje naturalmente branco, porque é uma herança psicológica, uma superstição de que o branco é a cor da pureza, o negro é a cor da saudade do luto. No Japão é o vermelho. São convenções. Mais tarde nós usaremos um amuleto, depois nós usaremos uma bengala, e foi assim que o cristianismo se transformou em catolicismo. Às vezes nos voos transoceânicos, eu vejo alguns hebreus, o cerimonial que eles fazem quando vem a alva, porque o dia começa às 6 da manhã para o hebreu. Então eles amarram cordas ao braço, vestem-se, benzem-se. Às vezes eu fico olhando, meu Deus, um ritual, nenhuma crítica, mas é uma escravidão. E outras vezes sai dali e vai para a agiotagem, em que muitos se suicidam pelos juros exorbitantes e impiedosos que são cobrados, não só feito pelos hebreus, mas principalmente porque os grandes bancos do mundo são dirigidos por hebreus, e pelas pessoas
que exorbitam, que levam ao suicídio, à loucura, mas tem as formalísticas. Ainda há poucos dias, o Papa lamentava o crime hediondo que ocorreu entre os soldados da Polícia Especial, a Polícia Suíça, que é encarregada de guardar o pequeno Estado do Vaticano. No entanto, o formalismo, a indumentária estão ali, mas a criatura interior é a mesma. Vamos evitar aparências e vamos melhorar por dentro. Podemos fluidificar a água com o pensamento, distendendo as mãos, onde quer que nós estejamos. E nunca me esqueço de que o centurião, quando foi pedir a Jesus socorro para seu servo que estava doente, Jesus disse: vamos. E o centurião disse: não é necessário. Eu sou um homem que comanda homens. E eu digo aos meus homens: vão para aqui, vão para ali, eles vão. Eu sei que se o Senhor quiser, os seus comandados irão. E Jesus disse: nunca vi fé igual em Israel. Vai, o teu servo está curado. Ele emite uma onda e o centurião vai. Quando chega perto de casa, os servos vêm correndo e narram que o servo estava curado. E ele faz a primeira avaliação parapsicológica. Ele pergunta a que horas ele se curou, para verificar se foi a hora em que Jesus determinara. Então, vamos libertar-nos de todos os atavios e sermos espíritos livres, espíritas que não dependemos de fórmulas, nem de indumentárias, nem de rituais. Nós temos aqui duas perguntas. Uma acerca da chegada dos médicos e dos doutrinadores, às vezes atrasados. Tudo que você vê, os espíritos, pela literatura, eles são assim, cumprem seus horários, é tudo certinho, há uma disciplina. Então, entrar numa reunião mediúnica atrasado, tanto o médium como o doutrinador. Eu não gosto de diferenciar o médium do doutrinador, claro, porque acredito que os dois... Os membros. Jamais atrasar. Os espíritos nobres são muito responsáveis. Imaginemos nós, que somos pessoas comuns, que temos horários e compromissos. Toda vez que nós atrasamos, nós geramos um problema na máquina dos nossos deveres. Os espíritos nobres, os que dirigem as reuniões, são muito responsáveis e têm horários estabelecidos. Quando eles pedem para que elejamos o horário, eles esperam que nós cumpramos o horário que nós estabelecemos. Então, pode ocorrer o trânsito muito difícil. Pois lá no Pau da Lima, é uma maratona para quem vai às nossas reuniões, porque há apenas uma rua de acesso que estrangula, mas se chegar atrasado não entra. Também não volta. Fica do lado de fora colaborando, porque não é indispensável que fique dentro da sala, mas nos arredores. Então nós temos, a reunião começa às 20 horas, mas nós entramos um pouco antes. Às 20 horas fechamos a porta. Não entra ninguém, sem exceção. Há uma pessoa encarregada de fechar a porta. Também ninguém bate, porque irá perturbar os outros. Todo mundo sabe que a reunião está em funcionamento. Se, por exemplo, o doutrinador não vem, outro substitui-o. Se não vêm os médiuns, faz a reunião normal de vibrações. Se, por exemplo, tem uma trovoada, uma dificuldade, quem chegar lá realiza a reunião normal, porque os espíritos estão. Imagine os senhores o dissabor para os mentores que prepararam esse trabalho 3 dias antes, e a nossa leviandade chega como um ser irresponsável a qualquer hora. E então nós vamos prolongar também até que hora, porque chega a tal hora e eles vão embora. Tem uma experiência amarga a esse respeito. Quando era bem jovem e não tinha essas ideias, cumpríamos o horário, porque nós somos um tanto exigentes. Pontualidade chama-se. E nós procuramos ser pontuais em todas as reuniões. O máximo de atraso na reunião doutrinária são 5 minutos. Está marcada para 8, 8h05 nós começamos, ou normalmente 2 para 8, 8 horas. Porque devemos respeitar quem chegou cedo e não aguardar quem chega atrasado. Por que respeitar o retardatário e não aquele que cumpriu com o dever? É estimular a negligência.
Mas naquele tempo nós estávamos atendendo. E antes de começar a reunião, eu estava falando. E eu não sou de falar muito. Aí fui falando. Também não sei porque acharam graça. Aí, pois é, eu não entendi por quê. Então eu fui falando, e quando eu olhei para o relógio, eram 8h10. Então eu dei um sinalzinho para Nilson e começamos a coisa meio correndinho. Começamos, a reunião transcorreu muito bem. E a hora X, digamos, às 21h, 21h15, Joana de Ângelo me disse: meu filho, agora eu me vou. E estava uma entidade perversa incorporada. E Nilson doutrinando, e ela disse: agora eu me vou, porque eu tenho um compromisso neste horário, como você sabe. A nossa reunião vai das 8h, das 20 até as 21h15. Então agora eu me retiro. Eu disse: e esse espírito? Você toma conta, você tomou o espaço dele. Então são os 10 minutos que você tomou, porque eu não posso, porque estamos esperando adiante. Eu disse: minha irmã, não faça isso, pelo amor de Deus, a senhora não vá. Ela disse: o que é que eu vou dizer a quem está me esperando? Fique em paz, meu filho, e nunca mais tome o tempo. E saiu. Eu disse: Nilson, Joana já vai, meu irmão vai embora, pelo amor de Deus, que Joana também já vai. O que é que a gente vai fazer com você? Ela já vai encerrar. O espírito disse: não vou. Eu disse: você vai, porque a gente vai encerrar a sessão de qualquer jeito, com você presente ou ausente, a diretora já vai. Aí Joana disse: fale com doçura, porque você é que é o responsável. Eu também não precisa a senhora abusar, não é do meu erro. E eu disse: olha, meu irmão, você vem na próxima reunião, você toma a reunião toda, faça o que quiser. Ela me deu uma lição, é claro. Nunca mais, não se fala nada antes da reunião, nem depois. Conversa-se fora da sala, porque a reunião mediúnica vai continuar. 15, 20 minutos de uma doutrinação não são nada, meus amigos. É um choque anímico para abalar a entidade comunicante. Alguém que está em perturbação vários anos, 10 minutos de palestra, meia hora, 1 hora, não muda a estrutura da pessoa. Esse choque fluídico no médium é que o espírito se atordoa e fica receptivo ao que os guias vão dizer. Os guias deslocam-no, mantêm-no no ambiente. Depois que nós saímos, eles doutrinam diretamente, porque senão não precisavam de nós. E não precisam, muitas vezes eles fazem trabalho espiritual. Antes de ter o espiritismo tinha socorro, mas eles se utilizam das nossas energias para poder atender, para poder ajudar, porque o nosso fluido animal rompe-lhes as barreiras que a morte não realizou. E então fica o ambiente, e depois vamos para casa, e os médiuns são trazidos para continuar a experiência, muitas vezes sob incorporação. Agora mais direta, espírito a espírito, perispírito liberado, e fazerem comunicações por ideoplastia, plasmarem, fazerem regressão de memória, explicarem o porquê daquilo que ele considera uma acusação, de que ele se considera vítima, tem razões mais recuadas. Então eles plasmam para que o espírito veja durante a madrugada. Daí é necessário muita disciplina, exceto se nós estamos fazendo sessão mediúnica de brincadeira, como divertimento, com espíritos frívolos e irresponsáveis. Bem, para esses não há hora. Diante do que você falou, a responsabilidade na reunião mediúnica é muito grande, né? Muito grande. Então o doutrinador não deve sair da sala para nada, né? Mas se ele sai, é como Joana que foi embora, o que será da gente? Nós temos uma pergunta assim: o doutrinador está saindo para ir até a cantina durante a reunião mediúnica? Então não é um doutrinador, é um glutão. Que ele coma antes, mas que coma entre 16 e 17 horas, para ir alimentado, mas não abarrotado, a evitar ir com fome, e durante o trabalho mediúnico está atormentado pela fome, como também os médiuns. Os espíritos são unânimes. Uma refeição frugal, 2 ou 3 horas antes da reunião mediúnica. Depois, o que vier.
Deus seja louvado. E o médium que deixa a atividade mediúnica por outras atividades na casa espírita, isso prejudica o médium? Prejudica o grupo e prejudica o médium. Ele deve optar, porque os benfeitores programam contando com ele. É uma equipe, é uma harmonia. Se ele resolve para outra atividade, mesmo na casa, como diria na linguagem popular, está vestindo um santo e deixando o outro despido. Ele deve ter um critério de qualificação, de essencialidade, de prioridade. Quiçá no momento de alta significação, vamos dizer, se ele é o médium, mas é o responsável por um setor que ele exige a presença, muito bem, excepcionalmente. Mas não deixar uma atividade porque tem outra, porque é uma atitude de leviandade. E quando fatores materiais ou profissionais também retiram o médium desse seu trabalho e ele entra em culpa, justifica essa culpa? Não, porque foi uma atitude leviana. Quando nós assumimos um compromisso com os bons espíritos para a atividade na mediunidade, isso é prioritário. Se ocorre uma que outra vez um impedimento, é justo, mas que ele não se torne um hábito, tudo tem exceções. Os benfeitores também não são rígidos. Entre disciplina e rigidez há uma distância imensa. Mas que a pessoa seja alguém responsável. Imagine se nós contássemos com o cirurgião hoje à noite e ele dissesse, bem, a cirurgia de hoje eu posso transferir para amanhã e fosse para outro lugar, e nós morrêssemos. E ele nos matou. Está no livro dos Espíritos. Não fazer o bem é um mal tão grande quanto fazer o mal. Não cumprir com o dever para o qual se comprometeu é uma irresponsabilidade muito grande, como fazer uma atitude equivocada. Daí vale a pena a pessoa repensar o seu compromisso e definir-se. Eu me sinto, peço licença para colocar na pena da pessoa, tão honrado por Deus em poder trabalhar na mediunidade, principalmente com os irmãos sofredores como eu, aqueles que são do meu nível, aqueles que estão tão baixo quanto eu me encontro e que vêm para a palavra amiga. Às vezes os benfeitores me utilizam no outro mistério, mas levam-me a participar da atividade dos sofredores, vibrando, sentindo, ouvindo as doutrinações, participando, enquanto o corpo mediúnico está na atividade da escrita ou outro equivalente. Daí então vale que nós elejamos por qualificação e por prioridade dedicarmos-nos ou não à mediunidade. A mediunidade é um instrumento muito delicado, é um equipamento muito sofisticado, deve ser cuidada com muito carinho. Vou utilizar de uma imagem muito forte. Faz muitos anos eu me senti envolvido em referências inamistosas sobre a mediunidade. E eu sofri muito naquela época. E quando os benfeitores me apareceram um dia, me disseram, por que tu te preocupas, meu filho? Eu disse, numa imagem muito terra a terra, pela minha falta de cultura, eu usei uma expressão muito vulgar. Eu disse, minha irmã, eu tenho um ímã. Qualquer pessoa de dignidade tem o seu ímã. E quando esse ímã é perfurado, a pessoa perdeu algo irrecuperável. Perdeu um pouco de si, da sua pureza, da sua castidade, da sua elevação. O meu ímã é a mediunidade. Eu não me incomodo de padecer qualquer tipo de acusação. Até já me adaptei. Mas este é o meu tesouro. Eu estou procurando entregar a vida. É o meu ímã. Então dói-me, porque a ruptura de um ímã sempre dói. Então dói-me muito. E ela me disse assim, mas aquele que não perder tudo que preze por amor a Jesus, não é digno de dar-se a Jesus. E eu digo, bom, então, que vá a minha contribuição de pureza, de castidade, de inocência. A partir de hoje eu sou uma pessoa madura, envelhecida, uma pessoa violada.
mas que vai permanecer pura por dentro. Tal a honra que eu sinto de ter sido convidado para ser trabalhador da mediunidade e lamentar não poder exercê-la quanto eu gostaria, porque é o campo sublime da libertação, é o campo infinito das percepções, é o campo ideal que nos põe em contato com a imperecibilidade da vida. Daí eu sugeriria aos médiuns, das mais variadas posturas, desde os médiuns de inspiração até aqueles que são mais ostensivos, portadores de faculdades mais vibrantes, que nos entreguemos, para que o Senhor da vida, quando necessite de alguém, lembre-se que estamos às suas ordens. Vamos orar. Elevemos o nosso pensamento ao Senhor da vida e supliquemos as suas bênçãos para as nossas infinitas necessidades. Senhor Jesus, amigo incomparável, honraste-nos com o convite amoroso para trabalharmos na tua seara. Servidores imperfeitos que reconhecemos ser. Escutamos a tua voz e percebemos que o dia declinava e era a hora última. Incapacitados para o labor, aprestamo-nos a si mesmo e apresentamo-nos despidos de ambições e imbuídos do espírito de serviço, sob expectativa de que o teu amor inefável preencheria as lacunas que as nossas imperfeições deixassem. Aqui estamos, amigo divino, mãos na charrua, trabalhando o solo áspero do próprio coração, para podermos remover os escolhos que entulham os demais corações. Ajuda-nos a abrir espaço para a tua voz, abrir o campo bom para a sementeira da esperança. Ajuda-nos a descobrir o sentido profundo da vida, penetrados pelo espírito de amor que move o universo. Nesta tua casa, onde nos reunimos para servir e aprender, para amar e libertarmos-nos das marcas perigosas do passado delituoso. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos a crescer em luz, para que o mundo de amanhã esteja liberado de trevas. Considerando a tua misericórdia presente, através dos espíritos nobres que nos assistiram,
e que permanecem conosco, rogamos-te licença para encerrar essa reunião, formulando votos de muita paz para todos. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos, agora e sempre.